Virtus ou HB20S, qual deles é o melhor sedã? Descubra nesse comparativo. Se você gosta de comparativos, inscreva-se no canal, clica no botão aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Está curioso para saber qual é a melhor opção? Então deixa um like e vamos lá começar falando sobre dirigibilidade. A direção elétrica desse carro é muito bem calibrada, direta, responde direitinho. E uma das questões que eu gosto aqui também em dirigibilidade é a quantidade de aparatos eletrônicos que o HB20 tem, como por exemplo o sistema de manutenção de faixa, né, em que ele age de maneira corretiva. Você está invadindo a faixa ao lado, ele faz questão de dar aquela puxadinha esperta no volante, e sem contar várias outras coisas como o alerta de ponto cego, os retrovisores, que aliás tem um tamanho adequado, também tem função de um toque na seta. São várias questões eletrônicas que acabam tornando mais agradável, mais fácil o convívio com o HB20 Sedan, principalmente na cidade. O quadro de instrumentos digital é muito interessante, te traz muitas informações sobre o carro. Eu só teria que me acostumar com esse contagiros, né? Esse formato do contagiros, em que você precisa multiplicar por 1000 para saber as rotações exatas do motor. Eu só defendo que a qualidade da câmera de ré poderia ser um pouquinho melhor, a definição da imagem poderia ser um pouquinho melhor. Mas em termos de dirigibilidade, o HB20 Sedan é um carro agradável de dirigir, um carro muito gostoso. Aqui eu ativei o ACC, o carro da frente está diminuindo a velocidade e o Virtus está diminuindo sozinho. Então ele manteve a distância do carro da frente e conforme esse Creta que está aqui foi diminuindo, o Virtus também foi diminuindo. No caso, olha só, ele diminuiu abaixo de 18, ele deu um alerta de frenagem e pediu que eu fizesse a frenagem, né? É a mesma configuração do Nivus, aliás, que abaixo dos 18 km por hora ele desativa a função e exige uma interferência sua. É uma função que aproxima os carros dos veículos autônomos, algo que a gente vai ter no futuro, isso é inevitável, mas que ainda diz para você, olha, você quem está no comando, você precisa interferir. Eu inclusive queria saber o que você acha hein, de carros autônomos ou não. Você vai curtir dirigir no futuro? Vai esperar que os carros dirijam sozinhos por você? O que você acha daqui para frente? Como é que vai ser esse futuro? Fala aqui embaixo nos comentários. A direção elétrica desse carro é muito boa, muito precisa. Eu particularmente gostei muito do acerto da direção. Ela responde muito rápido e com as velocidades mais altas ela tem o peso correto, não é aquela coisa artificial demais. E para manobrar ela é bem leve, eu gosto muito do resultado. Em termos de dirigibilidade, você tem uma visibilidade boa, apesar de ter uma coluna mais larga aqui na dianteira, né? Juntando aqui com esse aplique do retrovisor, mas a visibilidade é boa, apesar da janela traseira ela ser bem mais curta e em alguns casos você vai ter uma visibilidade mais reduzida por conta do terceiro ocupante, né? Aqui no centro do banco. Outra coisa que eu gostei são os retrovisores, eles mostram muito bem o que está acontecendo nas laterais do carro, mas acho que faltou o alerta de ponto cego. Volkswagen poderia ter considerado isso para a versão Highliner. Você pode ver aqui no painel, ele indica até a direção em que há um obstáculo, seja na dianteira, seja na traseira. E isso melhora muito a vida de quem tem algum tipo de dificuldade de noção espacial, que é normal, principalmente algumas pessoas que têm idade mais avançada. Você vai perdendo isso de acordo com o tempo, né? Algo que eu acho que poderia ser bem melhor é a câmera de ré. Ela pega só uma parte aqui da central multimídia e a resolução ainda é bem fraquinha. Ela poderia ser muito melhor do que é e facilitar bastante a vida de quem está dirigindo o Virtus. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que aquelas linhas que aparecem, elas não são dinâmicas, ou seja, elas não mudam de direção de acordo como você gira o volante, te mostrando a possível trajetória que você vai seguir.
realmente poderia ser melhor nesse aspecto. E é o que vale a pena ressaltar, tá aqui, ó, nas rodas traseiras. Eu tô falando dos freios a disco aqui atrás. Claro que usar tambor tem manutenção mais barata, mas em serras, em situações em que podem causar aquele fading, né, o cansaço aos freios, esses aqui realmente são mais eficientes. Sem dúvidas, o ACC vira uma boa vantagem para o Virtus que sai na frente. Em termos de segurança, os dois são bem equipados, oferecem 6 airbags, controles de tração e estabilidade, mas o HB20S tem uma ferramenta que é um diferencial na hora de evitar acidentes. Uma coisa que eu particularmente achei legal é o alerta de tráfego cruzado, que é quando você está saindo de uma vaga e ele te alerta que tem carros vindo na rua. Então é uma ferramenta a mais para te ajudar na segurança, né? Para te ajudar a evitar acidentes. Em termos de conforto, os bancos são bastante confortáveis. A suspensão dele é um pouquinho mais firmezinha, mas sem afetar o conforto de quem vai aqui dentro do carro. Vale a pena ressaltar também o ar-condicionado. Você tem a função automática em que você coloca a temperatura que você quiser e ele vai atingir essa temperatura e em seguida ele vai manter aqui dentro. Ele funciona bem, gela rápido a cabine e não é tão barulhento assim. Algo que eu posso observar também é que os controles aqui na parte inferior do painel são todos sensíveis ao toque. Não tem botão físico, pelo menos as funções básicas de temperatura, modo automático, desembaçador automático ou desembaçador traseiro, recirculação de ar, tudo no toque. O isolamento acústico, eu ouço o barulho dos pneus rolando. Em condições normais, o motor não é ouvido, a não ser que eu dê uma pisadinha um pouquinho mais funda, como agora, por exemplo. Aí o barulho, ele invade a cabine. A Hyundai fez um ótimo trabalho em termos de coxins, até porque esse motor 3 cilindros, ele vibra. Isso é natural dos motores 3 cilindros. Quando você está com o carro parado, você consegue notar essa vibração. Com o carro parado, o câmbio no P, você realmente nota essa vibração do motor. Mas com o carro andando é realmente muito competente. E isso traz um conforto aqui para o interior do carro. Esse conforto não é só pelo bom trabalho que os coxins fazem ao conter a vibração, mas também pelo isolamento acústico bem caprichado, também pelos bancos que são confortáveis, pelo ar-condicionado que gela muito bem a cabine, ar-condicionado automático. A suspensão ela é um pouquinho mais firme, focando para a dirigibilidade, mas sem tirar o conforto de quem vai aqui dentro. Uma boa escolha da Hyundai foi ter colocado rodas aro 16 com pneu um pouquinho maior, né, perfil 55. Isso ajuda muito no conforto aqui dentro e principalmente nas cidades mais esburacadas, pela suspensão ser mais firme e também pelos pneus de perfil um pouquinho mais baixo, você vai sentir algumas batidas um pouquinho mais secas, mas em condições normais de rodagem, em asfaltos melhores, você não vai notar desconforto algum. Realmente nas ruas esburacadas, com remendos, é que você vai entender essa particularidade da suspensão um pouquinho mais firme e também do pneu de perfil mais baixo. Isso seria ainda mais gritante caso a Hyundai tivesse adotado uma roda de 17 polegadas com o perfil de pneu ainda mais baixo, mas não foi o caso e ainda assim ficou perceptível. Não chega a ser um ponto negativo, mas que chama atenção sim, principalmente para quem já dirigiu o Virtus, que aliás é bem correto nessa questão da suspensão. No interior do Virtus, o que a gente pode notar é um acabamento com plástico em predominância. Aqui o que muda é a textura, realmente mais agradável, muda a cor também, para dar um aspecto um pouco mais luxuoso, até com essa simulação de costuras por aqui, mas é plástico, tá? Assim como na parte inferior. Uma coisa que vale a pena ressaltar, além disso no acabamento, são os bancos em couro sintético. Os bancos foram revistos nesse facelift, né? Um capricho maior, um esmero maior no acabamento do Volkswagen, que aliás nos últimos anos nunca foi uma referência muito grande em qualidade de acabamento. O descansa-braço no mesmo couro sintético dos bancos e também o tecido preto realmente dá um aspecto de maior cuidado com o acabamento do Virtus. E se a gente estava falando de acabamento ali na dianteira, principalmente das portas, aqui atrás tem uma diferença. A porta não tem nenhum tipo de tecido, seja aqui onde tem um tecido preto ali na frente ou no encosto de braço, que é plástico também.
Aqui no interior do HB20, bom, a gente pode reparar em um cuidado muito grande com o acabamento. O plástico aqui duro, ele é predominante, mas pelo menos os materiais são de boa qualidade. No painel você tem o tom de cinza e um black piano aqui nessa faixa central. Os bancos são em couro, um couro bem clarinho. Eu particularmente achei lindo, combinando até com as colunas e o forro do teto num tom mais claro. Os bancos têm esse couro, aliás, muito bonito, de boa qualidade e com dois tipos de tecido, um mais tradicional aqui nas laterais e furadinho aqui no centro. E esse couro ele vai se repetir aqui no painel de porta, onde você apoia aqui, né, o apoia-braço. De resto é plástico duro mesmo, mas tudo muito bem encaixado, sem rebarbas. No centro do painel, a central multimídia VW Play, uma tela de 10.25 polegadas, de uso muito intuitivo, espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem cabo, várias funções, várias possibilidades de personalização aqui na tela. Você pode personalizar várias funções como luzes, enfim, vários aspectos configuráveis aqui pela tela. Um pontaço para a Volkswagen em termos de conectividade, que além disso tem um carregador sem fio aqui na parte inferior do console central. Muito bacana isso em termos de conectividade. No centro do painel, essa central multimídia no estilo tela flutuante, que a gente já sabe que tem conectividade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E aqui embaixo, escondidinho, um carregador de celular sem fio. Completando a questão da conectividade, duas entradas USB, uma USB tradicional e a outra USB tipo C aqui abaixo no console central. Também tem uma tomadinha 12 volts completando, então acredito que dá para pelo menos aqui na frente 3 pessoas carregarem os celulares. Com características e recursos parecidos, ninguém pontua por aqui, o placar continua do mesmo jeito. No banco traseiro, bom, o que a gente pode avaliar aqui do espaço interno é com base no espaço interno ajustado aqui o banco dianteiro para mim. Eu tenho 1,73 m, estou longe de ser considerado alto, mas esse banco aqui está exatamente para a posição que eu dirijo. Aqui eu tenho uma mão fechada, né, 5 dedos, uma mão fechada dos meus joelhos até o banco dianteiro e nas canelas exatamente a mesma questão. No túnel central, algo realmente mais baixinho, mas o meu pé aqui, que nem é grande, eu calço 38, ele acaba não ficando em cima do túnel central. Então, o principal artifício aqui, ou eu jogo os pés para o lado do console central, ou então eu disputo espacinho para as minhas pernas aqui com quem vai do meu lado. Pelo menos o túnel central, ele é bem baixo, então isso acaba facilitando e muito nessa questão de você colocar as pernas aqui, caso as pessoas que estejam ao seu lado sejam realmente muito grandes, então acaba não elevando tanto a posição dos joelhos. E já que a gente está aqui na traseira, vamos falar de espaço interno, que aliás é um dos ótimos predicados do Volkswagen Virtus. Olha só, eu estou sentado, o banco do motorista está para a mesma posição que eu, e eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco, e a mesma coisa das minhas canelas até o banco. Realmente muito bom esse espaço interno. Você tem um túnel central mais elevado, mas eu consigo encaixar meus pés aqui, por mais que o banco da direita esteja realmente muito recuado, eu consigo colocar os meus pés, embora eu fique com os joelhos bem inclinados, né, nessa parte aqui em relação aos meus quadris. A parte central do banco, o assento é mais curto, então fica a perna para fora. E no caso, eu tô com os pés aqui, um em cada lado do túnel, uma parte das minhas pernas não estão tocando realmente no banco, mais ou menos da metade aqui da parte posterior da coxa para frente, não está tocando no assento. Então, realmente fica essa observação em relação ao Virtus. 3 pessoas vão aqui? Não vão com o máximo de conforto, né? Porque é um carro relativamente estreito, então apesar dele ter um bom espaço para frente, você acaba perdendo aqui espaço para os ombros, espaço para as pernas, mas ainda assim eu particularmente acho o Virtus uma referência no segmento em termos de espaço interno. Eu gosto muito do resultado aqui do Virtus. E não é só de design que a gente pode falar aqui na traseira, já que a gente acabou de falar do espaço interno, que aliás evoluiu no HB20, também podemos falar sobre porta-malas.
E porta-malas, aliás, sempre foi um ótimo predicado do HB20 Sedan. Porta-malas realmente muito espaçoso e que você vai poder levar muita coisa aqui. Vai poder levar a família completa praticamente. Acho que porta-malas aqui tá longe de ser o problema, viu? Já falando do porta-malas, bom, um latifúndio aqui dentro muito grande, inclusive entre os sedãs ele só perde do Fiat Cronos e por pouquíssima coisa, uma margem muito pequena no porta-malas. Realmente muito bacana o Virtus. Um dos principais elementos desse carro está aqui debaixo do capô. Eu estou falando do motor turbo 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas e um desempenho realmente surpreendente. Se você é daqueles que gosta de motores turbinados 1.0, olha, você vai gostar desse aqui, viu? Os dados de potência e torque estão aqui do lado e o desempenho dele, dá só uma olhada. E olha, ele reage muito bem às pisadas no acelerador. O motor 1.0 turbo fez muito bem para o HB20 porque ele tem um funcionamento mais linear. Em comparação com o 1.6, que tem um verdadeiro buraco nas baixas rotações, né, por se tratar de um motor 1.6, 16 válvulas, que ele trabalha melhor em altas rotações, esse aqui acaba sendo compensado pelo turbo, que começa a agir desde cedo e desde as mais baixas rotações já ajuda no torque. O acerto com essa transmissão automática de 6 velocidades ficou fino. E uma coisa que vale a pena dizer também é que além desse motor ter o câmbio automático, você tem a opção de passar as marchas tanto aqui pela alavanca do câmbio quanto pelas borboletas aqui. Então isso acaba oferecendo uma experiência muito interessante para quem vai ao volante e quer ter aquela sensação de controle maior sobre o carro. Debaixo do capô, motorzinho 1.0, 3 cilindros turbo. São 128 cavalos abastecido com etanol e 116 na gasolina, uma diferença de 10%, ou seja, 12 cavalos com a mudança de combustível. A gente está falando de um carro com uma pretensão bem mais familiar, então a vocação dele é levar bem e ser um pouco mais econômico. Consumo a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que eu noto é um pequeno delay na hora de sair. Você pisa fundo e ele demora um pouquinho a responder, que é normal, né? Dada as questões eletrônicas. Existem alguns aparatos que tiram esse delay do acelerador. Esses 128 cavalos no etanol, 116 na gasolina, acabam levando muito bem o Virtus. Com gasolina, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, esse carro aqui faz uma média de 12,2 por litro na cidade e de 14,3 na estrada. Já com etanol, as médias descem para 8,9 na cidade e 10,3 na estrada. Não é o melhor índice, até porque na etiquetagem da letra A até a letra E, sendo A o melhor consumo possível e E o carro que apresenta o pior consumo, o HB20 Sedan ele fica com a letra B, segundo o Inmetro. Então, em termos de consumo, ele não vai ter o melhor índice, mas mesmo assim eu me dou por satisfeito com esses números em termos de consumo, principalmente se a gente considerar a evolução dele em relação a 1.6, que está longe de ser um carro extremamente econômico. Mas a evolução aqui do HB20 Sedan existe, é notável e ainda assim apresenta um número que eu considero dentro da realidade. Particularmente, eu considero esse número muito positivo. Em termos de rodagem, o carro é muito sólido. Gosto muito do resultado do que o HB20 se tornou. É um produto que o tempo passou e fez com que ele ficasse ainda mais maduro. Um produto que nem parece realmente aquele HB20 lá do começo. Me chama muita atenção essa evolução que a Hyundai conseguiu dar ao modelo com o passar dos tempos. É algo que faz uma diferença muito grande em termos de qualidade de rodagem, de construção, de conforto. Em termos de consumo, bom, na cidade esse modelo aqui faz 11,8 por litro na gasolina e 15 na estrada. Você está vendo aí os números também com etanol. A nossa média registrada foi de 10,6 durante os trajetos que a gente fez. É um número realmente diferente
do programa de etiquetagem do Inmetro, mas é o consumo da vida real. No fim, placar de 5-3 para o Virtus. Fala aqui embaixo qual dos dois carros seria a sua escolha. Curtiu o vídeo? Deixa um like aí. Se quiser ver outros comparativos, inscreva-se no canal. Tem mais conteúdos aqui do lado para você continuar no Auto Repórter.